É PA, menino. Fala pessoal, professor Douglas aqui de novo. Hoje a gente vai falar sobre progressão aritmética. Vamos lá? Então vamos só relembrar um pouquinho antes de sequências, né? O que é uma sequência? Sequências vão ser funções cujo domínio é o conjunto dos números naturais, beleza? E o contradomínio vai ser o conjunto dos números reais. Então a gente vai ter aí as sequências finitas ou sequências infinitas. O que é uma sequência finita? Eu vou ter lá os elementos de 1 até n no domínio relacionados com alguma imagem ali, algum número real. Eu vou ter n elementos. Ela vai ter um fim, vai ter um último elemento. Já as sequências infinitas, elas continuam indefinidamente. Então o domínio vai ser o conjunto dos naturais, beleza? E a imagem vão ser números reais associados a esses números. Como o domínio ali sempre começa 1, 2, 3 até um n ou continua indefinidamente, a gente sempre vai pegar só os números reais para poder representar os elementos dessa sequência. Então a forma que a gente vai representar essas sequências vai ser com seus elementos separados por vírgula e entre parênteses. Então a gente vai ter aí, para sequências finitas, a gente vai ter um último termo, e para sequências infinitas a gente vai ter umas reticências aí no final para mostrar que essa é uma sequência infinita, beleza? Vamos pegar um elemento aqui, ó, o A3, por exemplo, ele é um termo da sequência. Ele vai ser um número que vai estar ali naquela posição que vai representar o terceiro termo dessa sequência, desse exemplo. Aí o índice ali embaixo, aquele 3 pequenininho, menorzinho, ele indica a posição que está esse termo. Se ali fosse 10, né, ele estaria na terceira posição, A3 igual a 10 indica que o 10 é o terceiro termo da sequência. Dito isso, a gente vai para a progressão aritmética, ou PA. O que é uma PA? Vai ser uma sequência onde a diferença entre termos consecutivos é sempre constante. Isso significa o quê? Que para eu sair de um termo e ir para o seguinte, eu vou sempre somar o mesmo valor, que a gente chama de razão. Eu tenho aqui o primeiro termo, para eu ir para o próximo, eu somo a razão. Para ir para o próximo, somo a razão de novo. Para ir para o próximo, somo a razão de novo, e assim sucessivamente até chegar no último termo, ou assim indefinidamente. Essa é a ideia principal do conceito de PA. Então vamos ver alguns exemplos aqui, ó. A gente pode pensar numa PA como um caminho de pedras num riacho. Cada vez que pularmos para a próxima pedra, precisamos somar a razão. Pulou para a próxima, soma a razão de novo. Pulou para a próxima, soma a razão. E assim por diante. Se a gente quiser pular para uma pedra no sentido contrário, ou seja, se eu quiser voltar para o termo anterior, eu preciso subtrair a razão. Então vamos ver alguns exemplos para deduzir o termo geral. Vamos supor que a gente está no A1, no primeiro termo. Quantas pedras eu preciso pular para chegar até o A4? Ou seja, quantas vezes eu preciso somar a razão? Como a gente acabou de ver, a gente precisa somar a razão 3 vezes. Então a gente pode escrever que o A4 é o A1 mais 3 vezes a razão. Por quê? Para eu chegar no A4, saindo do A1, eu tenho que pular 3 pedrinhas. Eu tenho que somar 3 vezes a razão. Então vamos guardar essa relação aí. Vamos para outro exemplo. Vamos supor agora que eu estou no A1 e quero chegar no A6. Quantas pedras eu preciso pular? Quantas razões eu preciso somar? Bom, a gente vai precisar somar 5 vezes a razão. Para eu chegar no A6, que é o último termo, eu preciso sair do A1 e somar 5 vezes a razão. Vamos guardar essa ideia aí também. Vamos para o próximo agora. Se eu quiser, saindo do A2, chegar no A5, quantas vezes eu preciso somar a razão? A gente vai precisar somar 3 vezes a razão. Então a gente consegue escrever uma relação entre o A5 e o A2. O A5, partindo do A2, eu preciso somar 3 vezes a razão. Então a gente escreve assim, A5 igual a 2 mais 3R. Vamos colocar agora todas as relações juntas para a gente ver se encontra um padrão. Então olha só, eu tenho aí o A4 em função do A1, eu tenho que somar 3 vezes a razão. O A6 é igual a 1 mais 5 vezes a razão. E o A5 é igual a 2 mais 3 vezes a razão. Consegue ver um padrão aí? Eu vou ajudar você. Olha só. O 4 que aparece aqui no índice do começo, ele é 1 mais 3. A mesma coisa acontece embaixo. 6, ele é 1 mais 5. Embaixo, 5 é 2 mais 3. Então, o que acontece? Sempre o índice do termo de chegada é igual ao índice do termo de saída, mais a quantidade de vezes que a gente precisa somar a razão.
Assim, se a gente quiser sair de um termo inicial A1 e nos deslocarmos até um termo final AN, na posição N, a gente precisa somar N menos 1 vezes a razão. Por quê? 1 com N menos 1 vai dar o N, que é o do termo final. Essa é a fórmula do termo geral de um APA. Vamos ver um exemplo de onde a gente usa isso. Então tem esse exercício aqui do Enem de 2018. Prefeitura de um pequeno município do interior decide colocar postes para iluminação ao longo de uma estrada retilínea, que inicia em uma praça central e termina numa fazenda da zona rural. Como a praça já possui iluminação, o primeiro poste será colocado a 80 metros da praça, o segundo a 100 metros, o terceiro a 120 metros e assim sucessivamente, mantendo-se sempre uma distância de 20 metros entre os postes, até que o último poste seja colocado a uma distância de 1.380 metros da praça. Vamos dar uma olhada no que a gente tem até agora. Eu grifei aí os pontos-chave e coloquei já os termos ali para a gente ter uma ideia de que isso é um APA. O primeiro termo é 80, o último termo é 1.380 e a razão é 20. A gente já tem todas as informações que a gente precisa para saber quantos postes precisam ser colocados aí nessa praça. Então vamos fazer o cálculo utilizando a fórmula. Eu tenho lá o último termo igual ao primeiro mais n menos 1 vezes a razão. Substituindo, a gente chega em 1.380, que é o AN, igual a 80, que é o A1, mais n menos 1 vezes 20, que é a razão. Subtraindo 80 dos dois lados, a gente fica com 1.300 igual a n menos 1 vezes 20. Dividindo ambos os lados por 20, a gente chega em 65, igual a n menos 1. Por quê? Vai cortar o 20 com 20 ali do lado direito. Somando um dos dois lados, a gente fica com n igual a 66. E essa PA, ela tem 66 termos, ou seja, eu vou precisar colocar 66 postes nessa estrada retilínea. Agora, a outra informação que fala é o seguinte: se a prefeitura pode pagar no máximo 8 mil por poste colocado, o maior valor que poderá gastar com a colocação desses postes é: eu tenho 8 mil por poste e eu tenho 66 postes. Então, a gente multiplica os dois. Fazendo essa multiplicação, dá 528 mil, que é a letra C. Beleza, gente? É isso a explicação de hoje. Se você gostou, curte o vídeo, compartilha com o pessoal para chegar em mais gente e até a próxima. Espera. Esse é o meu bebê.